Bem, gente, né? O que nós ouvimos muito quando a gente fala de contar história? Ah, eu não tenho jeito, eu não sei, etc. Eu tenho vergonha, eu fico inibida. Normal a gente ficar inibida. Agora, essa coisa de que eu não sei contar, que tu conta melhor, não tem quem conte melhor, quem conte pior. Né? Porque eu conto de uma maneira. Se alguém for tentar contar da minha maneira, vai estragar a história. Né? Porque cada um tem a sua característica, a sua maneira. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, cada um de nós tem a sua condição de contar a história e vai fazer da melhor maneira. Naturalmente, nós temos que ver a história assim como uma obra de arte. Ela é uma obra de arte. Né? Que a gente tem que, então, cuidar para tocar, né? Para aprender, para apreender o que ela está nos dizendo. E uma coisa muito importante, nós temos que nos identificar com a história. Por mais linda que ela seja, se ela não nos tocar, se a gente não se identificar com ela, a gente não vai contar legal. Eu não conto O Sonho de Carolina. Porque eu contei no hospital, quando eu trabalhava, no quarto que o menino tinha amputado a perna. E aí, sabe quando tu fica assim, no meio da história, daí eu tinha que contar a história, né? Então, aquilo me deixou assim, Então, não conto porque não me sinto à vontade contando a história. Então, a gente tem que ler muito bem a história, né, para a gente pegar as nuances. Vai para frente do espelho, usa o pessoal de casa, vem cá, né, assiste, assim, até a gente achar uma maneira de contar, né, de uma maneira que se adapte a nós, né, porque nós... temos que usar as palavras, e usar as palavras, gente, é falar de maneira clara. Porque se a gente terminou a história, ninguém entendeu a história, ninguém ouviu a história, ninguém nada. Então a gente tem que abrir a boca para falar. Né? Fala, não precisa falar alto, eu sou exagerada. Não precisa. Né? Fale no seu tom, com a tranquilidade, mas pronuncie as palavras. Isso é muito importante para que a criança possa entender, porque elas questionam se elas não entendem, elas eu gostei muito, mas eu não entendi isso, não entendi aquilo. Né? Então, a gente tem que usar as palavras dessa maneira para que a história fique realmente, né, clara. E o nosso material didático melhor é esse corpício físico. Né? Sem ele, sabe? Ele é o nosso melhor material para contar a história. Era uma vez uma patachoca e uma galinha carijó. Elas moravam um galinheiro, um ao lado do outro. Fazia muito calor, e elas estavam chocando seus ovinhos. Dona Patachoca levantou, se sacudiu, se espichou e foi lá. Dona Galinha Carijó, vamos dar uma voltinha. Não posso abandonar meus filhinhos, não. Dona Patachoca, não estou lhe convidando e pedindo para a senhora abandonar seus filhos, Dona Galinha. Estou lhe convidando para tomar água, para dar uma voltinha. Não sei, acho que não. Vamos. Ela insistiu tanto que Dona Galinha Carijó foi tomar uma água com a Dona Patachoca. Quando elas saíram, você ouviu uma risada? É hoje! Era Dom Raposo engana todos. Vou pegar uma peça nelas. Foi lá no ninho da Dona Galinha Carijó e botou os ovinhos dela no ninho da Dona Patachoca. Foi lá no ninho da Dona Patachoca e botou no ninho da Dona Galinha Carijó. E foi embora. Passou. Nasceram os pintinhos e os patinhos. Dona Galinha arrumou seus filhinhos muito bonitinhos, botou laços de fita, botou um calção bem bonito, pegou sua sombrinha, porque estava muito quente, uma sacola com as minhoquinhas para o lanche dos filhinhos e foi para o lago. Quando ela foi para o lago, ela passou em frente à casa da Dona Patachoca. Dona Patachoca, veja como são lindos os meus filhinhos. São lindos. Filhinhos, cumprimentem Dona Patachoca. Quá, quá, quá. Não, filhinhos, piu, piu, piu. As crianças de hoje falam uma linguagem que a gente nem entende. Foram para o rio.
Ai, disse Dona Patachoca, como são lindos os filhinhos de Dona Galinha Carijó. O biquinho redondinho, amarelinho. Ai. Não, meus filhos são lindos também, mas os pés. Dona Patachoca também arrumou seus filhinhos, botou um chapéu de marinheiro, porque um patinho já nasce nadando, disse ela. Arrumou seus filhinhos e foi para o rio, também fazendo um piquenique, quando ela ouviu um grito de socorro da Dona Galinha Carijó. Socorro, socorro, me ajudem, me ajudem. Ela correu, o que que houve? Meus filhinhos estão se afogando. Se atirou na água, mas eles não estavam se afogando, estavam nadando. Mas ela tirou os filhinhos para a rua. Dona Galinha Carijó, agora a senhora vai ver o que é nadar. Filhinhos, entrem na água. Filhinhos, entrem na água. Filhinhos. Pare tudo, pare tudo. Você vai matar seus filhos. Dom Raposo engana todos. Não, eles não são patos, eles são galinhas. Os dela que são patos, eu troquei os ovos de vocês. Ficaram muito furiosos com eles. Deram umas boas bicadas nele. E Dom Raposo foi embora. E aí elas tinham que trocar os filhotes. Só que elas chamavam seus filhos. O que elas podiam fazer? Trocar simplesmente, cada uma ia para um lado com seus filhotes? Será que não tem uma solução melhor para elas? O que vocês acham? Troca os filhotes? O que elas podem fazer? Morar tudo junto, né? As crianças trocam. Troca. Vou trocar tua mãe. Não, vou. Um dia eu disse isso, o outro pode trocar. Pode trocar. Digo, opa. Entende? Então, é uma maneira da gente contar que envolva eles, né? Que fale, que mostre que eles vão entrar na história. Senão eles... uma coisa muito boa que a gente até fez no aniversário do Conte Mais foi, eu narrei a história e os gurias representaram. Sem diálogo. Né? O diálogo era só meu, narrando a história. Eles adoram, porque daí eles ficam fazendo os mesmos gestos, né, que as gurias estão fazendo e ficam... então, vai mexendo com eles e eles guardam muito isso. Né? Então, a gente usar material didático é muito importante, principalmente com os pequenos. Na verdade, eu acho que o material didático é importante em todas as idades, porque ele te remete a alguma coisa, né? Porque o pequeno é assim, tu desenha uma cidade, um negócio, ele não tem essa noção. Então tem que mostrar para ele o que é uma cidade, o que é, para ele fazer um desenho, ele tem que ter um modelo. Né? Então o material didático faz com que ele reconheça. Hoje as crianças não sabem o que é galinha, né? Só conhecem galinha assada. Então nem sabe o que é uma galinha, na verdade, né? Porque não tem, só se vão num aviário, alguma coisa, mas nem se tem ainda, né? Então, a gente tem que ter esse material, essa pedagogia, né, para poder contar a história que fica bem mais rica, né, bem melhor. Porque, na verdade, né, nós temos que envolver aquele que está nos ouvindo. Né? Então, a gente não pode cantar assim, era uma vez... um gatinho mimoso. Ele era muito legal. Mas ele era muito comilão. Sabe, sim? Quando terminar a história, todo mundo já está dormindo. Né? Então, o ideal é a gente realmente usar a nossa voz, né? Com as entonações de alto, baixo, né? Então, as gurias lá do CPE, né? Que elas fizeram um teatro, também só narrou, né? Mas a menina eu até olhava para o personagem para ver se era o personagem que estava falando, de tão bom assim, de voz, de entonação, de coisa assim. Ela fazia uma voz diferente. E o problema é mudar, é lembrar, né? Da voz, né? Por isso, gente, é muito importante que a gente conheça a história. Porque se tu vai ler, claro, se tu tem assim 2 ou 3 crianças que tu pode ir mostrando, fazendo alguma coisa assim, é válido. Mas se for um número menor de crianças, tu não pode ler a história.
A não ser que tu pode usar o livro, sim, desde que tu conheças a história. Aí tu só vai mostrando, né? Agora, isso aqui, ó... Porque o olho é a coisa mais importante, tu tem que olhar para a criança. Sabe? Ela tem que te acompanhar. E se tu vai ficar aqui lendo, não vai conseguir chamar atenção, não vai conseguir atrair. Né? Principalmente com os pequenos, a gente tem que contar histórias se movimentando de preferência, fazendo alguma coisa. Porque qualquer coisa distrai eles. Né? Tem um bichinho, tem não sei o quê. E se tu te movimenta, eles têm que te seguir. Então, eles deixam de lado, né, as coisas que estão envolvendo ali. Porque senão eles param. Ali tem uma luzinha no tênis, tem não sei mais o que. Tudo isso atrai eles. Né? Então, a gente tem que fazer isso, tem que ter esse movimento. Na verdade, a gente tem que ter esse movimento. Né? De falar, de se mexer, de contar. E não tem que ter vergonha. Sabe por quê? Ninguém mais vai nos ver depois. Né? Lá na Bienal, a gente contava lá... Daí as gurias que nós estávamos, o Gabriel, eu e tal, outras gurias, elas não quiseram ir cantar. Daí eu digo, eu e o Gabriel vamos lá e cantamos, né? Eu digo, gente, ninguém aqui nos conhece, nós estamos no Rio de Janeiro, nem vamos nos ver mais, nunca mais, né? Paciência, né? Então, o que eu digo, às vezes as pessoas acham graça, eu digo, olha, já pensou que poder maravilhoso que a gente tem, né? De fazer com que as pessoas riam, né? Qualquer um que consegue fazer o outro rir, né? Então, a gente consegue. Então, olha, a gente tem. Não é fácil, muitas vezes a gente conta situações bem difíceis. Nós vamos fazer umas técnicas que vocês vão ter uma ideia, mais ou menos, né? Mas é um trabalho muito gratificante, gente, muito gratificante, e que a gente só vai se aperfeiçoando, né? À medida que a gente vai lendo, que a gente vai gostando da história, que a gente vai criando. Nós não podemos tirar o sentido da história, mas nós podemos contar a história com as nossas palavras. Sabe? Por isso que quando a gente faz um trabalho, que nem nós fizemos lá no Congresso, de contar, a gente não conta, a gente narra. Porque cada vez que a gente conta diferente. A energia da onde tu está contando, o tipo de pessoa que está ouvindo, sabe? A idade, tudo isso altera a maneira de tu contar a história. Então, quando tem que ser algo único, tu tem que narrar. Senão tu não consegue. Eu acho que eu nunca contei uma história igual. Sabe? A gente conta, a gente acrescenta, a gente tira. Então, e é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos tirar o sentido da história. Mas nós temos que colocar ela dentro de nós. Quando a gente for contar, a gente tem que contar ela com as nossas palavras, com as nossas nuances, com a nossa voz, com os nossos gestos. É só assim que ela vai ficar rica. Senão ela vai ficar capenga. Né? Então, eu pedi para vocês fechar os olhos um pouquinho. Era uma vez um lindo castelo no meio da mata. Lá vivia uma princesa jovem e bela. Passava os dias esperando o seu príncipe encantado. Até que um dia ele chegou montado no seu cavalo, com sua capa esvoaçante, para levá-la com ele. Pode abrir os olhos. Como é que era a princesa de vocês? Não falem todas juntas, por favor, tá? A minha era morena de cabelos longos. E o príncipe? Como é que era o príncipe? Era loiro, moreno, alto, baixo? Os dois eram loiros. E a capa do príncipe? Ele estava com uma capa esvoaçante. Vermelha. Muito bem. E o cavalo? Que cor era o cavalo? Sim, príncipe tem que ter cavalo branco, né?
Então, vocês assim, depois dos 20, né? A nossa imaginação parece que dá uma freada, né? Na verdade, nós temos medo de nos expor, né? Então, a gente se esconde atrás da timidez, que é sinal de orgulho. Primeira coisa que eu aprendi no meu grupo de ESD, quando eu entrei para a doutrina espírita, foi isso, que nós falamos de timidez e medo. Falou, timidez é um sinal de orgulho. Eu digo, opa! Por quê? Nós não deixamos a nossa imaginação nos levar. E isso é importantíssimo para contar a história. Imagina aquela princesa linda, de longos cabelos, andando por aquele palácio, lindo, maravilhoso, de salas enormes, correndo, olhando na janela cada barulho, esperando seu príncipe encantado, quando ouve o barulho do cavalo. Olha que maravilha, ele é lindo, lindo, com a sua capa esvoaçante, com o seu cavalo branco. Sabe? Nós temos que permitir isso na nossa imaginação. Nossa imaginação tem que funcionar dessa maneira. Nós temos que acreditar naquilo que nós estamos contando. Se nós não acreditamos, nós não vamos conseguir passar, gente. Tem que acreditar. Que a princesa era linda, que o cavalo era branco, que o príncipe era bonito, que o castelo não sei mais o que. Nós temos que ter isso. A nossa imaginação tem que funcionar. Porque se nós não tivermos isso, nós não vamos passar a história corretamente para a criança. Eles não vão acreditar. Nem a gente acredita, né? Então, quando tudo que nós contamos, vocês fizeram com a Vilma, né? A oficina dos cartõezinhos, né? Pois é. Aí, eu era uma linda borboleta. Que isso? Eu era uma linda borboleta. Borboleta é assim, né? Então, a gente tem que, se tu não deres entonação para a tua voz, para o sentido, teu sentimento, a tua história vai ficar que nem eu contei Mimoso, né? Era uma vez, gatinho, sabe? Sem entonação, sem altos e baixos, sabe? Não se preocupe se vocês não lembrarem da história, porque ninguém sabe a história, só vocês. Entende? Então, contem, inventem, sabe? Isso aí não tenham essa preocupação, tá? O importante é vocês conseguirem passar. Nós vimos um vídeo, né, das crianças com quem nós trabalhamos aqui nas escolas. Gente, esse é de chorar, de emocionante, de ver eles falando, né, do que é a brincadeira, do que são as histórias, do que são as pessoas que trabalham com eles. Sabe? São coisas que marcam. Nós vamos em muitas escolas e às vezes a gente vai primeiro para os pequenos, às vezes a gente vai para os grandes na mesma escola e a gente chega lá, Rosa e Rosinha, Rosa e Rosinha, hoje é para nós. Digo, não, hoje não é para você, sabe? Então é um carinho muito grande que a criança tem. A menina botou lá que antes de vir aqui ela não brincava, né? Ela não tinha amigo, ela não sabia nada disso. Depois que ela veio para cá, que ela começou a ouvir história, começou a fazer as brincadeiras, ela começou a brincar, ela disse que saiu para a rua, ficava enfiada dentro de casa. Ela falou isso, 6 anos. 6 anos. É. Emociona porque eles contam as histórias, eles gravam, eles sabem os personagens, eles sabem tudo, cada detalhe. Depois a gente podia até passar o vídeo ali. Para vocês verem, lindo, lindo. Rapidinho, 5 minutos, talvez. Eu já falo baixo, né, Rafael? Então, é porque toca o coração, né? Vai além da imaginação, daquilo que a gente pode. A gente pensa, nós estamos contando uma história, mas na verdade vai além disso, né, Rosinha? Vou te atrapalhar. Então é muito importante. A gente deixa isso no coração das pessoas, sabe?
As pessoas não esquecem, nem os grandes e nem os pequenos. Então é uma responsabilidade bem grande, porque as pessoas, eu fico indignada com vocês, vou contar uma historinha. Contar uma historinha? Não, senhora, vou contar uma história. Né? Então, é uma história. A minha aulinha, não, é uma aula, né, da evangelização. É uma aula. Não tem nada de aulinha. Entende? Então, é uma responsabilidade muito grande e é um carinho muito grande. Por isso que eu me preocupo muito em fazer o material, em ter cuidado. Porque, gente, nós vamos mostrar para essas crianças o quanto elas são importantes para nós. É a mesma coisa que tu vai convidar para um casamento e tu vai de abrigo e de chinelo de dedo. Você mostra que tu não tem a menor preocupação com aqueles que te convidaram, com aqueles que, sabe, que se preocuparam contigo. É a mesma coisa. Então, a gente tem que ter esse carinho de fazer o material. Eu não sei, né? Quando eu faço, sempre penso, será que tem isso? Será que vai reagir assim? Será que... Sabe? Procuro sempre fazer o melhor, não faço o melhor, porque... A gente não sabe tudo, né? Ainda sabe poucas coisas. Mas sempre procuro fazer isso para que eles se sintam. E eles adoram quando tu põe o material, sabe? Vocês vão ver, eles participam sempre que eu conto história, porque meu material sempre é de participar. A não ser que o que é de cartaz, que daí é meio difícil, mas sempre tem... Sempre é de participar, né? Porque eu gosto que eles toquem o material, etc. Né? Isso é outra coisa, né? Que as pessoas fazem um material lindo, mas não deixam a criança chegar perto, né? Vai estragar. A gente pede para não estragar, né? Mas a gente tem que deixar a criança manusear. Eles adoram aquele colorido, aquela coisa bem bonita, né? Bom, como nós não somos muitos, nós vamos fazer aqui, ó, um grupo, 2, 3 e 4. Eu vou dar um material para vocês, tá? Vou botar uma música e grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, vocês vão vir para o meio do salão e vão ouvir a música, representá-la, dançá-la, não sei. Vocês vão escolher o que vão fazer, tá? Sempre. Só pegar aqui. Tem que abrir, tá, gurias? Não, só ela. Só elas. Não, só elas. Grupo 2. Grupo 3.
Grupo 4. Deu, obrigada. Então, vocês, na verdade, se divertiram bastante, mas vocês não lembraram nem um minuto das crianças que estavam ouvindo a história de vocês. Vocês se divertiram sozinhos, fizeram bolinha de sabão, pose, brincaram, dançaram, fizeram um monte de coisa legal, mas não lembraram da criança, não interagiram, né? Então a criança ficou aqui sentada, coitada, né? E a história não era para nós, era para a criança, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, né? De, quando a gente for fazer o nosso trabalho, lembrar que o principal daquilo que nós estamos fazendo é aquela criança que está ali nos assistindo. Não somos nós. Claro que nós vamos nos divertir também, né? Mas nós temos que nos divertir pensando na criança que está ouvindo, né? E não em nós. Nós é uma beleza, né? A gente faz mil coisas divertidas, né? Quando eu faço mais grupos que tem mais gente, eu sempre deixo um grupo sem material. E esse grupo sem material é o que faz o melhor trabalho. Porque com material a gente se diverte com material e acaba não fazendo, né? Não lembrando da criança que está ali assistindo, né? Então não esqueçam que o nosso foco sempre é a criança, né? Por mais que a gente goste da tarefa, da brincadeira, né? Outra coisa, gente. O principal da história é a história, não somos nós. Então, a gente não vai de luzinha, sabe? De fantasia, de coisas assim, para contar a história. Se a história pede, né? Que nem a Dona Ratinha, que eu uso um chapeuzinho, tudo bem, mas senão não. Né? Porque senão o que vai chamar atenção não vai ser a nossa história, vai ser os nossos adereços. Né? E eu não sei se todos aqui são espíritas, porque assim, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós estamos falando em nome de uma doutrina, né, em nome da nossa federativa, que é do programa. Então, eles não vão dizer, tu não contou a história direito, Júlio. Não dizer, credo, como é que a federação pode ter mandado aquela pessoa para contar a história, etc. Entende? Então, é um zelo que a gente tem que ter. Né? A nossa postura, né? Tudo isso é muito importante na hora de contar a história. A gente não pode... A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter sempre esse cuidado. Sempre esse cuidado quando a gente for contar a história, né? Nós somos convidados lá em Lagoa Vermelha para fazer um trabalho maravilhoso. Passamos, acho que 2 dias ou 3 dias lá. E a pessoa que nos convidou era de uma ONG, e uma pessoa maravilhosa, que fazia um trabalho muito bonito lá. E daí a gente estava numa escola, tinha, sei lá, 500 crianças lá. E ela pediu se ela podia contar uma história. Claro, né? Como que eu vou dizer que não, né, para a pessoa? Aí ela me bota um sapato prateado, um guarda-pó cheio de enfeite, de luzinha.
e põe um negócio na cabeça. Ai, mas um guarda-chuva todo enfeitado. E uns bonecos na mão, não sei o quê. Linda, estava linda. Só que ninguém sabe o que ela contou, nem eu. Porque eu fiquei olhando para os adereços dela. Entende? Então, e não é isso. O objetivo não é esse, né? O objetivo é que a história seja o principal, né? No nosso trabalho. Então, a gente tem que ter esse tipo de postura. A maioria das pessoas, muitas pessoas que fazem o curso e tal, daí eles não concordam, tudo, porque o nosso curso não é uma pantomima. A gente brinca, se diverte, né? Participa, mas a gente tem que ter uma determinada postura. Né? Isso é primordial. Na maneira de vestir, todas essas coisas a gente tem muito cuidado, né? Para não ter... por isso que a gente usa avental, usa a nossa camiseta, que não é baby look, até porque não temos mais idade para o baby look, né? Mas quem tem pode usar, né? Então, a gente tem todo esse cuidado, né? Isso é muito importante. Isso não significa ser sisuda. Porque fazer um trabalho sério não significa que tu tenha que ser uma múmia, né? Que vai falar assim, não, absolutamente, o trabalho tem que ser sério, tem que ser bem feito. Mas, para te fazer bem feito, tu não precisa ficar ali, né? Assim, não, tu faz da maneira alegre, feliz, né, por contar a história. Tem que ser bem assim. Gente, vocês vão contar uma história para mim, de 2 em 2, tá? Usando A, E, I, O, U. Sem falar. Sem escrever. Sabe? Só usando esse A, E, I, O, U, criando a história, tá? Criando a história. O que eu vou fazer? Por que eu falei o que sabe? Sabe? Criando uma situação, mas só com essas palavras, certo? Pode se virar e combinar como vocês vão fazer. Vou pegar uma água. Dançaram? Pode tudo. Tá. Não, deve, aliás, só não pode falar. Só usando o A, E, I, O, U.
Gente, não importa a ordem também, tá? Não precisa começar com A, sabe? Não importa a ordem. Não tirei foto. Hum? Tem que tirar foto. Ah, não tirei. Ah, não tirei, claro, não posso tirar. Ó. Mas, ô, beleza, é? Então vamos lá, grupo 4. Pode vir, grupo 1. Quer vir, grupo 2? Vamos lá. Qual foi a dificuldade? Qual foi a dificuldade maior que vocês tiveram? Grupo 2. Na criatividade mesmo. É? A gente, quando não pode externar, né? A gente vê os nossos movimentos, até os nossos movimentos ficam mais limitados, né? Isso é uma técnica de teatro, né? Que a gente faz, porque a gente fica, né? Falando, né? Eu para mim, pelo menos, acho muito mais fácil falar do que escrever, né? Não sei se é mais fácil, mas é mais rápido, né? Então a gente fica meio tolhido, né? Na nossa e a gente tem que deixar a imaginação funcionar, gurias. Né? A gente tem que deixar a imaginação funcionar, porque a imaginação a gente tem, mas a gente tem que criar em cima disso. Né? Nós somos uma fonte criadora, nós estamos sempre criando coisas, fazendo coisas. Então a gente tem que ter isso, né? A gente tem que se libertar disso, de ficar envergonhada, de ficar alguma. Gente, olha, contadora de histórias tem que perder a vergonha, né? Porque a gente vai encontrar públicos bem diferentes, né? Públicos indiferentes, né? Públicos que não se calam. Ixi, tem uma série de coisas. Então, a gente tem que ter essa segurança, essa firmeza de contar a história, né? Quando eu faço história, e eu sempre pego para me ajudar aquele que está perturbando, né? Eu pego ele, né, para me ajudar. Aquele que é escorraçado, que a gente vê no grupo, assim, sabe? Todo mundo, não quer que ele sente no lugar, não quer que não sei, sabe? Isso em escola pública é assim, ó, de cara, é o primeiro que eu pego, né? Gente, ele fica muito feliz, muito orgulhoso, né, que ele foi escolhido. Quem sabe nunca foi escolhido na vida para nada, né? Entende? Então, são todas essas coisas que a gente tem que estar atenta, né, para a criança. Eu sempre pego esses, né, que vêm, né, que ficam ali com a gente, porque os bagunceiros não te deixam contar a história, né?
E os que são escorraçados ficam ali, senta, o outro tira do lugar e bota para lá e bota para cá, né? Fico morta de pena das crianças. Então, a gente, quando for fazer, eu sempre digo, não adianta pedir, eu vou escolher quem eu quero, né? Mas eles pedem igual, mas tudo bem, né? Então, tem uns que a gente deu, mas ele era autista, menino. E era uma menina que tinha que vir, e ele pegou e foi lá. Deixei, né? Tem que deixar. Né? Ele queria ser, interessa que era um personagem feminino, né? Então a gente tem que lidar com tudo isso, né? É impressionante o número de crianças com autismo e com aquele déficit lá que são agitados, outros. Então, é bem complicado, né? Até nos mais velhos, assim, daí a professora diz, vou tirar eles da sala. Eu digo, não tire. Fique na sala, que tu é a autoridade, né? Fica na sala, mas não tire eles da sala, né? Então, contar histórias é uma arte que a gente adora fazer, mas que a gente vai encontrar empecilhos também desse tipo, né? Que não devem nos desanimar, né, gente? A gente às vezes fica cansada, meu Deus, né? Mas a gente não tem que desanimar, porque é como qualquer trabalho, né, que a gente faz. A gente encontra dificuldades com os colegas, com isso, com aquilo, né? Então, mas como a gente está ali fazendo uma hora de arte, né? Uma coisa assim, a gente tem que estar bem desvencilhada disso. Por isso que a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Para mudar, porque daí no meio da história eles fazem perguntas, sabe? Ou depois questionam, né? Os maiores dão. Os maiores são um sarro, né? Eles nunca querem, daí tu chama, todo mundo quer ir depois, né? E aí ficam rindo um da cara do outro, fazendo um monte de coisa. Então, são situações que a gente tem que estar preparado, né? Para fazer, para trabalhar. Né? Dependendo de onde a gente conta, mesmo lá no Bezerra, né? Tem crianças de todo tipo, né? E que se comportam de maneiras diferentes cada um, né? Então, aqui nós também temos, né? Nas escolas que vêm, tem uns que são terríveis, né? Entende? Então, tu tem que saber lidar com cada um. Né? Mas eles sabem exatamente, não se preocupe, eles estão prestando atenção, eles sabem exatamente, se tu perguntar, eles vão te responder na íntegra. Né? Entende? Outra coisa que a gente faz também bastante é pedir para eles repetirem a história para nós, né? Que eles fazem muito bem, melhor do que a gente. Eles contam de novo, né? com a linguagem deles, de uma maneira muito melhor que nós contamos, né? Eu adoro ver eles contar. E se tu corrige, eles te... Se tu corrige o que eles estão fazendo, eles te... Não, é assim. Se tu fala alguma coisa, olha, quem sabe, né? Não, é assim. Eles te dizem na hora, né? Não tem... Bem, gente... Agora eles não podem saber o que vocês vão fazer, tá? Essa gata aí, a Marie, vai ter que contar, vai ter que fazer isso aqui. Tá? A princesa vai ter que fazer isso aqui. Esse lobo vai ter que fazer isso aqui. Esse sapo vai ter que fazer isso aqui. Podem se separarem, se vocês quiserem, para estudarem, para ver a maneira de...
vai ter que fazer isso ali, que está ali no cartão. Ela vai ter que, fazer um diálogo conforme está pedindo. Sim, vocês vão falar. Sim, esse pode falar. Esse pode falar. Quem sabe eles combinam no café enquanto tomam café. Pra gente beber. Pode ser. É 5 para as 8, né? Tá. Gente, a gente vai dar um intervalinho para o café. Vocês podem levar os personagens de vocês, irem discutindo, tá? Daí a gente faz, certo? Microfone. Microfone porque é filmado, tem que ter. Alô? Sim? Então, olá pessoal, eu sou a gatinha Marie. Eu tenho muita alergia, não consigo nem falar. A poeira. Eu vou ter que conversar com meu amiguinho espanador para ver se ele dá um conselho para essa poeira. Senhora Poeira, temos que conversar. A dona da casa, senhora Marie, tem muita alergia ao seu pozinho. Queria combinar. Não tem como nos visitar uma vez por semana? Senhor espanador, é muito difícil. Prometo que vou tentar. Quem sabe na próxima semana, né? Combinado. Como é que é o de vocês? Qual é o diálogo? É o conselho do espanador para a poeira. Quem é o próximo? Vem, guria, vocês já queriam ter vindo? Olá, essa é a história do sapo muito preguiçoso. Era um sapo tão preguiçoso que nunca queria fazer as tarefas de casa. Nesse dia em especial, ele tinha uma pilha de roupas para passar. E o dia foi passando e nada do sapo tomar jeito. Até que... Tem festa hoje e eu preciso passar roupa. Mas estou tão cansado. Vou ter que dar um pulinho. Rabbit. Não vou te esquecer jamais. E passar a roupa. Vamos ver se o ferro convence essa roupa a ficar lisinha. Senhor Ferro, por favor. Para perto dela. Senhor Ferro, por favor. Eu preciso dessa roupa passada. Ó, meu amigo, só se você passá-la. Mas eu não tenho força. Muito, sem festa, sem roupa passada, sem festa. Mas você não pode convencê-la a se ajeitar um pouquinho? Negativo, meu amigo. Tira a preguiça desse corpinho e passa essa roupinha. Rabbit. Não tem jeito. Eu quero festa. Tenho que passar a roupa. Mas me agrada muito. E assim foi.
É o diálogo do ferro de passar com a roupa a ser passada, tá? Quem é o próximo? Microfone, tá, gurias? Olá, Olá, como você está se sentindo? estou me sentindo bem quentinha e confortável. E você? Eu sinto frio aqui fora, muito frio. Cuidado, porque se tu vai passar para mim esse frio, procura te proteger. Ok, então procurarei ficar num lugar bem sequinho para proteger o pezinho delicado da nossa princesa. Qual é o diálogo delas? O sapato com a meia. Bom, a nossa história é do lobo. Era um dia muito ensolarado no bosque, enquanto seu lobo caminhava entre as árvores. Seu lobo encontrou a casa da vovó. Pensou que ia dar um oi para ela. Abriu a porta, que estava meio emperrada. Viu em cima da mesa uma cesta de roupas sujas e pensou: vou ajudar a vovó a lavar essas roupas. Ela pode descansar mais. Seu lobo mau foi para a máquina de lavar roupa e falou para ela: por favor, me ajude a lavar essas roupas para a vovó descansar. Com o barulho da máquina, a vovó acordou e agradeceu ao lobo por ter ajudado ela a lavar as suas roupas. Obrigado, lobinho, por ter me ajudado. Estava tão pesada essa cestinha. O que era o diálogo de vocês? De uma máquina de lavar roupa. E daí, gurias, foi fácil? Nós não vamos encontrar sempre histórias moleza de a gente fazer. Não vamos. E são histórias que às vezes tem que fazer parte do nosso repertório, né? Pelo menos aqui no Conte Mais, né? Preciso de uma história assim, preciso de uma história assado, preciso, sabe? Então, nós vamos nos defrontar com isso. Né? Às vezes a gente lê aquela coisa de, mas eu não vou contar isso, que coisa horrorosa, né? Sabe? Aí tu vai ler de novo, daí tu vai, sabe? Então a gente vai, daí como diz a minha amiga, o escritor teve todo um trabalho de escrever, tu vai lá e modifica a história dele, né? Não é modificar, né? Não podemos tirar o sentido, mas nós podemos adaptar a nossa maneira de contar. Né? Nem sempre a gente vai contar as histórias que a gente... Eu, por mim, contava Mimoso, adoro Mimoso. Né? Contava Mimoso. Mas não é só o Mimoso, né? Tem que contar outras histórias que... não é que tu não goste, mas às vezes não se identifica com a história. Né? Quando nós temos a possibilidade de escolher o que nós queremos contar, tudo bem. Mas como a gente está trabalhando muito com bullying, direto com essas coisas assim, a gente tem que contar histórias bem específicas. E essas histórias não são ruins, mas são mais pesadas, né? Mais, sabe, gente, mexe mais com aquelas pessoas que estão ouvindo, né? Aí a gente tem que ter um cuidado maior, né? Tipo, não apontar, não isso, não aquilo, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Não fazer isso nunca. Então, e principalmente quando a gente conta esse tipo de história, né? Nós temos, e as crianças, elas se identificam com as histórias e nós não podemos nunca, gente, contar a moral da história. Sabe? A criança que tem que decidir, na verdade, né? Porque é o seu conhecimento, o seu entendimento e a sua necessidade.
Então, ele que vai... Geralmente, eles chegam às conclusões, né? O mimoso é um gatinho muito comilão. E a gente contou essa história numa escola em Montenegro, eu acho. E tinha um gurizinho, pequenininho, bem gordinho, sentado na frente, muito faceiro, né? Daí eu contei o mimoso. Eu digo, meu Deus, como fiquei com pena desse gatinho, ficou doente. Não tem que ter pena dele, não. Ficou doente que comeu demais. Eu digo, gente, mas ele não sabia. Ele sabia. Sabia, dona Mimosa falou que ele não podia comer demais. Ele reviveu a história dele. Depois a professora falou, né, que a mãe dele cuidava muito dele, porque ele era bem gordinho, etc. Ele foi para o lanche. Quando ele voltou, a professora contou que tinha uns cachorrinhos. E ele comeu 2 cachorrinhos e disse assim, ai, prof, será que se eu comer 3, a dona Mimosa vai se importar? Entende? Então, eles levam isso para o entendimento deles e para a necessidade deles, de cada um. Então, cada um vai ter uma resposta, cada um vai levar para a sua necessidade. Né? Por isso que a gente não pode dizer, não, isso aqui é assim, ou isso... Não, né? Tem que deixar que eles concluam. Né? Para que serve para eles, qual é o entendimento deles. Às vezes eles têm um entendimento completamente diferente daquilo que a gente está contando. Mas que serve, né? Porque está ajudando ele em alguma dificuldade, em alguma necessidade. Né? Então, a gente tem sempre que... o ideal é a gente sempre ter as histórias que a gente se identifica mais para contar, mas isso não é sempre possível. Né? Como não é sempre possível a gente ter o público que a gente quer, como uma série de coisas. Né? O trabalho tem uma série de nuances que a gente não consegue, né, fazer exatamente como nós queremos, né? Essa história aqui, ó, é do lobo e dos porquinhos, né? Isso aqui é de crachá, tá? Então, tem aqui o cordão, a gente vai botando no pescoço da criança, tá? Esse aqui, a gente pode fazer de diversas maneiras. Esse aqui eu fiz tudo separado e fui colando, ó, os personagens, tá? Ó, fui colando todos eles. E eu faço também, faço o cenário e desenho ele aqui, pinto, né? Mas eu gosto de fazer assim, separado, fica mais, chama mais atenção e tal, né? E como as gurias dizem que eu me odeio, né? Porque eu gosto de fazer trabalho, de ser trabalhoso, então tá dentro do meu currículo, não tem problema, né, gente? Eu pinto com tinta acrílica, brilhante, tá? Não esqueçam que não tem nada branco, a gente tem que dar cor a tudo, não tem espaços brancos, né? Então, a gente tem sempre que dar cor a tudo, né? Quanto mais colorido, melhor. Eu adoro brilho, boto brilho em tudo, né? Tudo que eu pinto, eu encho de brilho, porque eu acho que fica bem chamativo para eles, né? Eles gostam. Este aqui, que agora não é mais, né? Já temos o novo, o biscoitão redondo. Se bem que eu gosto muito do meu sol e da minha nuvem. Não sei, não. Não sei, não. Onde é que está meu biscoitão? Está aqui. Ó, biscoitão redondo, né? Que é fantoche. É um dos mais fáceis da gente usar. É super legal, né? É o biscoitão. Eu fiz, isso aqui são xerox do livro. Tá? Fiz xerox, ampliei, passei por EVA e pintei. Tá? Ó, o sol, este é o Paulinho, essa é a mamãe do Paulinho, este é o padeiro, este é o fazendeiro, e esta é a nuvem-chuva. Tá? Então, é uma das maneiras que a gente usa para contar. Eu acho uma das melhores maneiras da gente contar, porque é mais fácil, né, de colocar, e a primeira coisa, e daí eles não viram para os amigos, olhando para os amigos, né, daí eles olham, sabe, que eles ficam, os detalhes, todas essas coisas, né, que eles ficam observando. Então,
Essa aqui também é de crachá, né? As Três Peneiras é de crachá, né? Essa é uma história sobre bullying, né? As Três Peneiras, né? Todo mundo tinha apelido. Hã? É um dos lançamentos, como é que é? Um era magro, outro gordo, outro porque estava alta demais. Então tinha o bolo de banana, o linguiça fina, o espaguete. Eles colocavam apelido em todo mundo. E essa menina que dizia sempre, isso não passa nas Três Peneiras. Mas ninguém entendia que peneira que ela fala, peneira de feijão, de arroz. Ninguém entendia, né? Principalmente esse aqui, né, que era o líder dos meninos, não eram maus, mas o divertimento deles era na hora do recreio, assim, ficar falando, colocando apelido nas pessoas, né? E um dia ele tinha um cabelo bem vermelho, né? E um dia ele passou e estavam lá uma outra turma, né? Uma outra turma, né? O que ele disse? Cenourinha, chamaram ele de Cenourinha, né? Ele ficou chocado, ficou chorando, tudo. Foi procurar a amiga dele que falava das Três Peneiras, né? E ele disse, mas eu não, tu só falo de peneira, o que é isso? Peneira de feijão, peneira de arroz, peneira de quê, né? Aí ela explicou, né? As Três Peneiras, né? A peneira da bondade, né? O que tu está falando sobre essas pessoas é alguma coisa boa? Da verdade, né? O que você diz sobre as pessoas nas quais tu coloca apelido é verdade? E a peneira da utilidade, né? Que fala... Aqui, o que você fala sobre essas pessoas é útil a alguém? Faz dela pessoas melhores? Então, daí ele vai entender o que significa, né, as Três Peneiras. E aqui, todos brincando. Daí a moça que se chama Laura diz, né, isso sim passa pelas Três Peneiras. A gente está fazendo um trabalho, né, Vivi? São 2 vezes na escola, depois uma terceira vez eles vêm aqui, sabe, para fazer esse trabalho, porque as escolas estão chamando por causa do bullying, que está muito grande, né? Trabalhar essas questões de uma forma lúdica. Né? E também mostrando, sim, para que as crianças possam entender esse significado. Esse livro, essa história, As Três Peneiras, é uma boa história para a gente usar, falar sobre esse tema. Sobre esse tema. É lançamento, Nossas Três Peneiras, né? É lançamento. A semana, no próximo encontro, a gente vai todas as noites, né? Então, quando eu encontro, a gente vai dando algumas coisas, vai falando para você, conforme você vai né? Mas esse é um projeto que está sendo desenvolvido em várias escolas e está sendo muito legal, né? Os resultados, na verdade, não são imediatos, né? As gurias estão fazendo esse trabalho, daí chegaram na escola e estavam lá, né? Daí brigando de novo, fazendo coisa, mas como, né? Durou um mês, prof, durou um mês. Depois no mês seguinte já estão. Mas não interessa, durou um mês. Aí tu continua o trabalho, vai durar mais um mês. Quer dizer, tu vai te conscientizando, né? Chega uma hora que tu não faz mais, né? Que aquilo não é mais interessante, né? Essa história aqui é o filhotinho da Dona Carijó, né? Isso aqui é de cartaz, né? É de cartaz. Eu gosto muito de contar assim, de cartaz. Tu pode colher mais detalhes, né, para fazer. Essa aqui acabou com a minha vida, pintando tudo isso aqui. Mas fica bem bom, né, bem interessante. Só que é bem mais complicado, não, mais trabalhoso, né? É de uma galinha que não conseguia colocar ovos. Ela pulava, dançava, se sacudia, fazia de tudo e ela não conseguia. Até que ela encontra um ovo, né?
E não é de ninguém, não é do peru, não é da pata, não é de ninguém. Então ela pega e leva para casa o ovinho, né? Só que quando nasce não é um pintinho, é uma tartaruga, né? Mas para ela não fez a menor diferença, né? Ela queria um filhinho, ganhou o filhinho, né? Só que os pintinhos não aceitavam, né? Eles falavam que ela era muito lenta, porque ela carregava a casa nas costas, que ela era verde, onde já se viu alguém ser verde, né? Então, falavam um monte de coisa dela, e ela era muito triste, muito infeliz, porque ela estava sempre sozinha. Quando eles chegavam, ela já escondia a cabeça dentro da casinha, né? Porque eles debochavam muito dela, né? E ela ficava muito triste, a mãe, né? A mãe galinha, mas ela sempre dizia, perdoa, perdoa eles, perdoa, não fica com raiva, não queira mal, né? E um dia os pintinhos estavam brincando no lago e ela estava olhando, puxa, como eu gostaria de estar lá brincando com eles, né? Eles entraram dentro de uma caixa de papelão e começaram a brincar. Só que uma caixa de papelão dentro d'água desmancha, né? E a caixa desmanchou e eles estavam todos morrendo afogados, né? Aí ela foi lá, ó, e ajudou, né? Salvou eles, tirou eles de dentro da água, ó, né? E naquela noite, ó, a mamãe galinha dormiu assim como se estivesse numa nuvem, muito feliz por ver, né, que a filhinha dela tinha aprendido a lição de perdoar, de ajudá-los, né? Aí no dia seguinte eles se aproximaram dela e ela já se escondeu, né, a cabeça, porque já sabia que vinha chacota, né? Aí um disse para ela, eu vou querer andar contigo devagar, para que eu possa enxergar todas as belezas que estão ao redor, né? O outro pegou uma tinta verde para se pintar, para ficar igual ela, né? Então, a partir daquele dia, eles ficaram amigos dela, esqueceram as diferenças, né? Que o fato de tu não ser igual a alguém não significa que tu não possa ser amigo dele, que tu não possa, né, conviver junto. Ó. Então, a tartaruguinha finalmente, né, descobriu que ela sim podia ser igual a todos, né? Então, eu tirei xerox do livro, né, em A3, ampliei, passei para cá e pintei. E pintei, e pintei, e pintei. Quase morri pintando, mas pintei, né? Porque é bastante coisa para fazer, né? A gente pode pintar aqui no EVA com o lápis giz de cera oleoso, sabe? O pastel aquele. A gente pode pintar com ele, também fica legal, né? Eu pintei, só que assim, eu fiz o jogo de memória. E como eu não tinha mais tempo, eu pintei com o fundo com o lápis, e depois eu fui colar o durex para impermeabilizar, daí não cola, né? Mas deu certo. E com papel contact? Olha, o meu QI não se ajusta ao papel contact. Eu me enrolo toda, e o objeto que eu tenho que enrolar continua livre, leve e solto. Não consigo. Não. Sabe, eu prendo aqui, seguro ali, fico assim, daí eu desisto. Então eu uso, mas acho que vai ser a mesma coisa. E uso durex. Mas ficou bem direitinho, que daí eu passei bem, prendi bem, ficou legal. Né? Eu geralmente impermeabilizo as histórias, passo fita durex larga, todas elas, porque como as minhas passeiam muito, elas acabam estragando, né? Ficando... ainda mais quando eu pinto com lápis aquarelado, a estrelinha azul eu pintei com lápis aquarelado. Tu não trouxe, não, tu deixou lá. Eu pintei com lápis aquarelado. Então, o lápis aquarelado borra, né? Se pegar água, então tu tem que impermeabilizar todo ele. Eu geralmente impermeabilizo, né? Quando é assim, porque eu preciso que eles fiquem bom bastante tempo, né? Então... Vivi, traz o biscoitão, por favor. Com durex. Não.
Ela vai trazer a estrelinha, daí vocês vão ver. Né? Esse aqui, ó, é a corrida dos coelhinhos. Que a gente fez, né? No nosso aniversário do Conte Mais, né? Então, ó, daí a gente usa assim. A gente usa assim, porque aí a pessoa fica com a mão livre, né? Porque como a gente narrou a história, as gurias tinham que fazer tudo que o coelhinho fazia. Então tinha que ficar com a mão livre, né? Então também faço, ó, aqui, ó, um palitinho de picolé, né? Para a orelha ficar em pé, né? Porque ou então tu pode colar um EVA mais grosso também na orelha, mas eu prefiro botar o... Então são 3 coelhinhos, esse aqui que é o principal, esse aqui e esse, né? Que vão participar da corrida dos coelhos. E eu fiz a Dona Galinha e o pintinho dela, né? Daí eu fiz assim, de crachá, porque as gurias não iam precisar se mexer. EVA. Então, que as gurias não iam, elas iam ficar paradas, então não precisavam nada, então eu fiz assim, que daí ficou mais fácil, né? Ó, não, mas o livro novo. O livro novo. Ó. Muito brilho. Ó, esse aqui eu pintei com lápis aquarelado. Ó. Eu adoro pintar com lápis aquarelado. Ó. Porque o lápis aquarelado tem muito mais nuances, né, pra gente pintar. Ó. Pode ver, olha aqui, ó, tem uns borrõezinhos, ó. Mesmo impermeabilizada, ó. Mesmo impermeabilizada. Mas eu acho que fica mais bonito. Eu gosto muito do lápis aquarelado, né? Porque a gente pega muitas... pode misturar muitas cores, né? Tem uma delas aqui que eu adoro, acho linda. Uma das que eu mais gosto de cor. Essa aqui eu achei... Eu acho bonito, gosto dos verdes, né? Olha essa que linda, ó. Eu acho linda essas cores que tu consegue fazer com o lápis. Não. É que é bem mais trabalhoso, né? É bem mais trabalhoso. Mas eu acho muito bom trabalhar com lápis aquarelado, eu gosto bastante. Né? Só que a gente tem que ter esses cuidados, né? Daí tu tem que impermeabilizar. Porque se molhar, mesmo o meu, olha aqui, impermeabilizado, ó. Pega suor ou pega alguma coisa, ele borra, né? Ele borra. Isso aqui é aquela tinta que a gente compra, esse tubinho, né? Que é de dourado, prateado, sei lá o que. E aí a gente põe, porque ela é uma estrela, tem que brilhar, né? Esse aqui, ó. A corrida dos coelhinhos, né? Que é aquele ali que a gente fez. As 3 peneiras, que já é mais séria, não é tão infantil, né? As histórias existem desde 1948. Elas foram escritas lá pela dona Dina Rocha, por todo esse pessoal, pela Cecília Rocha, que iniciaram a evangelização no Rio Grande do Sul. Elas foram escritas e guardadas, sabe? Foram guardadas. E depois foi em 2003 que a gente lançou o primeiro livro do Conte Mais. Aí era um livro grande, assim, foi a primeira edição. Aí depois disso... A Heloína de Bagé, que foi uma das que trabalhou também no Conte Mais, e a Sônia Alcaide, né? Elas separaram todas as histórias por faixa etária e por tema, sabe? Amor ao próximo, bondade, caridade, etc.
O pessoal usa. Uhum. O Evangelho no Lar é bem importante para a criança. Todo o nosso pessoal que tem filhos aqui, eles usam as histórias, né, pro Evangelho, porque as nossas histórias são de fundo moral, né? Então, por exemplo, o Biscoitão, né? Ele foi lançado agora porque tem uma equipe que está revisando as histórias, né? Porque são de 1948, o linguajar, todas essas coisas eram diferentes, então, né? Teve há alguns anos, 3, 4 anos atrás, um concurso, e aí mudou também o ilustrador. Então, a gente está readaptando, né, as histórias também para a atualidade, né? Não, são todas histórias... de fundo moral. Nenhuma fala em religião. Histórias contadas na evangelização, iniciou na evangelização. Mas não são doutrinárias. Elas falam da moral, dos valores, das virtudes, da educação da inteligência emocional, se a gente for pegar assim uma teoria, né? Mas por isso o projeto alcança as escolas. Nós não podemos contar nada de religião nas escolas. É laico, né? Não tem um fundo doutrinário. E aqui a história que a Rosinha contou, né? O filhote da Dona Galinha Carijó, né? Que foi interpretado, né? Pelo teatro. O teatro fez. Tu viu, né? Não, eles interpretaram. Quem narrou foi a moça que ensaia com eles. O teatro Semeando a Arte. Foi do Coelhinho. De Esteio, encenou a peça no aniversário de 15 anos do Conte Mais, na Assembleia, no Teatro. Eles fizeram roupa, eles fizeram tudo. Ficou lindo. Ficou muito lindo, muito lindo. Se vocês entrarem no Face, na página do Conte Mais, tem assim as imagens e uns vídeos pequenos, né? Então, assim, as histórias elas podem ser contadas, interpretadas de todas as formas, né? Exatamente. Tudo vai depender do nosso público, né? Da nossa criança, dos nossos subsídios, né? O que a gente tem, o que a gente pode apresentar, né? Tudo isso. Eu trouxe aqui, eu não achei a minha outra. Temos 15. É que eu tenho tanta tralha, gente, que vocês não imaginam. Então, de vez em quando, eu não acho algumas coisas. Ó, esse aqui é colher de pau. A gente pode fazer o personagem que quer. Eu passei uma tintinha aqui de cor de pele. Né, que, aliás, eu digo para minhas crianças que cor de pele não existe, cor de pele é branca, preta, amarela, né? Todas elas. Ó, a roupa é bem rústica, eu só amarrei, né? E fiz uma família, né, para eles trabalharem. Então, é super fácil de fazer, né? Não tem... Só desenhei os olhinhos, né? Colei os cabelos, né? Então... Mas é bem tranquilo da gente fazer. E eu faço também com colher de plástico. Daí a gente usa caneta para retroprojetor, sabe? Para fazer. Fica bem legal, mas eu não achei a minha, não sei onde é que estava. E esses aqui são dedoches, ó. Que a gente usa bastante dedoche também para a família. Eu tenho uma luva também, que cada dedo é um membro da família, né? Ó. E aqui a gente pode criar o que quiser, né? Bem simplesinho, ó. É de feltro, né? Ó, não tem assim maiores dificuldades em fazer, né? Até quem não é assim muito boa na costura, que nem eu, consegue fazer. Eu tenho uns que são grandes, que são de bichinhos, sabe? Também para trabalhar, fantoche também. Mas aí eu fiz grande, fiz de feltro também. Mas
Eu prefiro mais o EVA, assim, acho mais fácil de trabalhar do que fazer tudo de feltro. Dá muito trabalho, tem que cortar, tem que medir, né? E aí, então, eu prefiro fazer uns mais simples assim. Mas isso que é importante, gente. Quando vocês forem contar uma história de varal, decorem os prendedores de vocês. Os meus são decorados, tá? Peguem um pedacinho de EVA e colhem no prendedorzinho. Daí a gente compra aquelas saquinhos cheios de estrelinha, disso, daquilo. A gente cola, põe um brilhozinho, né? Que daí fica bonito, não, para a gente contar a história. Não fica aquela coisa lá de prendedor mesmo, né? É super bom de fazer a de colherinha, né? Isso aqui é antiga pra caramba, minhas colheres de pau. Mas continuam sempre funcionando, né? Então, que cada um... A gente vai ter que encontrar aquilo que se adapta melhor ao nosso jeito de contar, de narrar a história, né? Nós usamos bastante, assim, material interativo, porque isso é importante nas escolas, né? Que as crianças venham, participem, né? Que conheçam os personagens. Mas, sei lá, dependendo de onde a gente vai contar, a gente pode contar de uma maneira diferente, né? Pode usar... A minha amiga levava batata, um dia ela não teve lá, levou batata, levou kiwi, não sei mais o quê, e contou a história, né? Com essas coisas, assim. As crianças adoraram. Então, a gente pode fazer de diversas maneiras. Só não peguem um livro e fiquem lendo. Olhem nos olhos aquilo que vocês estão fazendo. Acreditem naquilo que vocês estão contando. Sabe? Façam com amor. Isso é muito importante para a gente. Quando a gente faz um trabalho, a gente tem que ser de coração para coração. Senão, a gente não vai atingir as pessoas. Sabe aquela superficialidade, aquela coisa assim de, vou contar uma... Não. Sabe? De coração para coração. Tu tá ali aprendendo. Não pensa que tu tá ensinando muito, tá? Aprendendo. Sempre. Com aquelas pessoas que estão ali, que estão te ouvindo, que estão, às vezes, te dizendo coisas que tu nem sabia que tu estava fazendo, ou que não era legal para te fazer. Então, todas essas coisas, é um aprendizado, né? A gente tem que ter a nossa humildade, fazer o nosso trabalho muito bem feito, mas saber que nós somos apenas, né, um instrumento daquilo que nós estamos fazendo. Temos o dom, né, de fazer, e isso não é razão para a gente ficar se sentindo, se achando, né? Pelo contrário, nós temos que saber que quanto mais a gente trabalha, mais a gente deve, né? Então, o que nós estamos fazendo, e que eu digo, meu Deus do céu, digo, por que só comigo? Né? Mas como eu já sei a resposta, né? Então, tudo bem. Porque é um aprendizado constante, né? De paciência, de tolerância, de amor, principalmente de amor, né? Tem muitas crianças que a gente não consegue nem amar, né? Porque eles nos tiram do sério, né? Então, isso é realmente, né? É essa criança que mais precisa de nós, né? É ela que, de uma forma, está pedindo socorro, né? Está pedindo que tu enxergue ela, que tu veja que ela está ali, etc. Né? Então, por isso que eu digo que contar história é uma arte, né? É uma arte. Mas não vamos contar história da boca para fora. Vamos contar do nosso coração. Vamos sentir aquilo que nós estamos contando como se fosse uma realidade, sabe? Para que eles possam entender de maneira que realmente faça diferença na vida deles. E faz. Né? A gente acha assim, mas não sei o que, não interessa. Se tu contou para 51, aproveitou. Tá ganho dia. Né? Tá ganho dia. Entende? Porque a sementinha a gente planta. Porque
Porque a gente vê as crianças que nós atendemos são crianças em vulnerabilidade social e sabe, tu ouve as respostas, tu vê, sabe que eles estão entendendo, que eles estão falando, né, gente? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Vão sair daqui contando história, fazendo material, tudo. Hã? Eu não fiz. Eu sou autodidata. Faço tricô, todas essas coisas, tudo autodidata comigo. Sabe? Claro que eu fiz várias oficinas que eu aprendi outras técnicas, outras maneiras, etc. Mas foi na marra. Meus primeiros trabalhos eram horrorosos, botei tudo fora. Porque eram tão feios. Digo, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Que bom que eu fiz aquilo, né? Que foi ali que eu aprendi e fui melhorando, né, gente? E cada um vai achar um caminho, né? Ah, exatamente. Por exemplo, tem aquela história Que Coisa Esquisita, que tu pode usar objetos de higiene. Eu já vi uma contadora usar pasta de dente, sabonete, aí vai tirando, né? Porque a história fala sobre a higiene do corpo. Lá em Soledade também elas usaram um coelho de verdade. Para contar uma história, não sei qual era a história. Não sei qual era a história. Mas elas me mandaram uma foto de um coelho de verdade. Na cabeça, porque, gente, rosto, não. O rosto. A criança, é muito difícil a criança que deixa tu botar uma máscara no rosto dela. Sim, sabe? Que fica, eu acho que eles ficam inseguros, têm medos ainda. Então, eu procuro não fazer nada que seja, né, de rosto. A não ser que tu conheça o público, A não ser que tu conheça o povo, exatamente. É que às vezes tu, por exemplo, quando é na casa espírita, chegam crianças é diferente, que são diferentes da evangelização, né? A evangelização tu conhece as crianças. No Conte Mais, as crianças vêm para assistir uma história, ficar aquele momento, às vezes é uma vez só que vão na casa. E assim também nas escolas, né? As gurias vão, contam história para 200, 150, 300 crianças. E aí, tem todo tipo. Então, a gente tem que tentar alcançar. E por isso a importância dos recursos que a Rosa fala tanto, né? Porque senão tu tem que ter muita expressão corporal. E a gente não consegue tudo. E coisa que eles não conhecem ainda, ou que não vislumbraram, né? Que não, né? Porque a criança vai aprendendo daquilo que ele vai vendo, que a gente vai mostrando para ele, né? O adulto já viu, já sabe, mas ele não, né? Ele vai aprendendo daquilo que a gente está mostrando para ele. Então, é muito mais fácil do que a gente ficar só na teoria, né? Rosinha, eu queria passar a avaliação para elas, porque a gente já está encerrando, né? Daqui a pouco, não sei se tu quer complementar mais alguma coisa. Não, só queria saber se as gurias têm alguma dúvida, se querem saber alguma coisa. A Eliane já sei que ela quer. Ficaram cheias de ideias, né? Depois a gente vai fazer uma oficina, né? Só para construção de material, né? A gente tem tentado, mas né, eu vou Rosa? fugir. Por quê? Não vai fugir, não. Ela vai a Sapucaí agora em junho mesmo fazer uma oficina. Por isso também a gente pediu para o pessoal do Saber Ambiental nos trazer formas, né, de utilizar materiais diferenciados. Porque tem a questão do recurso, né, gurias? Do investimento, enfim. Então a gente tem que também ajudar o meio ambiente, né? Utilizando aquilo que já está aí. O EVA que sobra, a gente pica, faz enchimento, faz uma série de coisas com o EVA, né? Está passando a avaliação, vocês estão levando as fichas de estágio. No dia 5 de julho vai ser o último encontro, que vai ser a arte de brincar e contar histórias, né? Gostaria muito que vocês participassem dessa atividade do Saber Ambiental, que vai ser no dia 23 de junho. Acho que vocês vão gostar. E estamos à disposição. Desculpe o transtorno da transferência de data, mas foi por uma necessidade, né?
E ficamos muito felizes que vocês tenham vindo para alegrar a nossa noite, dançando e cantando, né, Rosa? É. E contando histórias, tá? Uma boa noite.